Então, você já sabe tudo sobre o famoso ponto cheio no bordado livre? Pode ser até que sim, mas eu te convido para ficar aqui hoje, nesse vídeo, porque eu vou te contar tudo o que eu sei, estudei, aprendi e pratiquei sobre o famoso ponto cheio. E nesse bate-papo, pode ser que no final desse vídeo você descubra que aqui tem sim novidades para você. Para que você saiba com clareza, existem dois tipos de pontos cheios no bordado à mão que podemos aplicar ao bordado livre: o ponto cheio plano e o ponto cheio em si, que seria um ponto cheio relevo. A diferença entre eles não está somente na altura do seu volume no tecido, mas principalmente na forma de fazer cada um deles. Vamos ver então? O ponto cheio plano é o mais simples de se fazer e é um dos pontos fundamentais do bordado. Se você está começando no bordado agora e quer fazer o ponto cheio, é mais aconselhável começar pelo ponto cheio plano. Pois para fazer o ponto cheio do tipo plano, você não vai precisar se preocupar em bordar camadas e camadas de preenchimento com ponto alinhavo, haste ou correntinha, que são pontos básicos do bordado, que para fazer o ponto cheio em relevo são necessários já ter um certo domínio. Então, você precisa apenas trabalhar pontos paralelos, bem unidos, feitos com uma certa firmeza no tecido, em linha reta. Aconselha-se o uso de bastidor para esticar o tecido, mas se você não tiver bastidor para bordar e não puder investir de início neste acessório, pode bordar este ponto apoiando em suas mãos mesmo. Eu, por exemplo, tenho o costume de fazer duas pinças com os dedos, usando o polegar e o anelar, o mediano e o indicador. Com essas duas pinças, eu vou regulando, ajustando a tensão do tecido na área onde eu estou bordando. Precisa cuidar somente para não deixar a linha repuxar demais o tecido. Isto você vai controlando quando sentir que a linha já está firme o suficiente, parando de puxá-la. Com o treino, você conseguirá um equilíbrio muito bom e seu ponto será ainda mais harmônico. Você poderá bordar os fios paralelos e unidos em todos os sentidos de linhas retas conhecidas. São eles o sentido vertical, o sentido horizontal e o sentido inclinado ou oblíquo. Agora já sabemos que a característica principal do ponto cheio plano é que nós trabalhamos diretamente sobre o tecido, sem nenhum preenchimento ou contorno prévio feito com linhas e pontos básicos do bordado. Vamos então ao ponto cheio em relevo. Este sim requer mais experiência, pois dependendo da altura, do volume que você quiser imprimir no tecido, a quantidade de processos de execução do ponto aumenta de um modo considerável. Vamos entender isso. O ponto cheio nada mais é do que o ponto cheio plano bordado sobre um enchimento que lhe dá relevo. Antes de começar o ponto propriamente dito, faz-se um contorno no desenho com um ponto corrido ou alinhavo bem miúdo. Posteriormente, você vai preenchendo também a parte interna da área em que você quer bordar com o ponto cheio, com várias carreiras alternadas de ponto corrido ou alinhavo. Acaso queira dar um relevo mais bojudo, preencha o espaço com ponto haste ou correntinha. Com o preenchimento feito a seu gosto, começa-se a execução do ponto cheio em si. Eu vou pedir para vocês observarem a última pétala da flor. Eu trabalhei com linhas no sentido vertical para fazer o ponto cheio. Vocês perceberam? Isto tem um porquê. A nossa última pétala é a que tem maior volume. Justamente porque antes de fechar a pétala com o ponto cheio na horizontal, eu trabalhei
pontos cheios na vertical, para que pudesse ficar com um aspecto, um visual ainda mais bojudo, mais cheio do que as outras anteriores. Mas tem um detalhe importante nessa técnica final que eu não posso deixar de contar para vocês. O ponto cheio que fazemos no sentido contrário, antes de fechar a peça por completo, ele deve ser feito na parte interna do contorno que fazemos com o ponto alinhavo ou ponto corrido. Somente depois que a gente fizer todo o fechamento dessa área é que nós vamos finalizar a peça, daí sim, fazendo o ponto cheio por fora do contorno do ponto corrido ou ponto alinhavo. O meu like então é para você que ficou até aqui. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Agora me conta aqui se você já sabia de todos esses detalhes sobre o ponto cheio. Se não sabia, me conta o que fez diferença aqui nessas informações para você. E agora que você já sabe tudo, toda a teoria sobre o ponto cheio, eu espero que você coloque a mão na massa. Um beijo enorme, meu like é para você que ficou até aqui e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!